E já! Então, bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje eu quero começar a aula com uma pergunta para vocês. Vocês gostam de poesia? Sim. A Mari respondeu que sim. Mais alguém? Sim, A Isa? E os meninos? Eu gosto, professor. E você, Rickson? Aliás, André. André e Rickson, né? Eu acho que o André respondeu que gosta, né? O Rickson, acho que deve estar com algum probleminha no microfone. Bem, por que eu estou perguntando isso para vocês? Eu vou ler para vocês um texto, uma frase, um trecho, e eu quero que vocês me digam o que vocês acham disso. Diz assim: pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atraía mais que a escola. O que vocês acham disso? Já aconteceu com você? Naquela última aula, dia de sexta-feira, eu Uhum, moro bem pertinho da escola, né? Aí eu ficava uhum, imaginando, eu só subindo pra minha casa. uhum. Já. É verdade, né? Vou repetir a frase. Pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atraía mais que a escola. Eu acabei de ler para vocês uma poesia, mas uma poesia de um grupo chamado Racionais MCs, uma música deles. Já ouviram falar? já. Pois é. Então, O pessoal, meu pai tinha um CD, é porque na minha casa tem vários CDs de várias bandas assim. uhum, Aí tem um monte de CD lá na sala. Aí tem. então, pessoal, música é poesia. Então, se você gosta de música, você tem que gostar de poesia, não tem como. Então, eu diria que todo mundo gosta de poesia. E ainda mais quando ela toca a gente, né? Quando a gente lê uma frase dessa que a gente fala: caramba, é exatamente o que eu já senti um dia. Então, isso é o que a poesia faz. Ela entra lá fundo, parece que ela dá um soco na boca do nosso estômago, por assim dizer, no bom sentido, né? Porque realmente ela toca, ela mexe com a gente. Então eu queria começar a aula com esse trechinho dessa poesia. Agora eu quero perguntar quem viu o vídeo, porque a proposta de hoje é a gente fazer os exercícios das páginas 18 e 19. Quem viu o vídeo que eu enviei com as instruções para fazer essa atividade? Eu vi. Acho que não, né? Acho que ninguém viu. Então, digamos assim, como um pequeno castigo, vocês vão ver o vídeo de novo que eu gravei, para depois a gente poder fazer as atividades, tá bom? Eu queria agradecer também a alguns. A Mari me entregou aquela atividade que eu mandei no Google Docs. Eu acho que os outros não Ah, conseguiram escrever. Hoje eu vou mostrar como é que você faz isso, porque ainda eu quero que todo mundo preencha aquele Google Docs que eu mandei o link, com aquelas perguntas sobre o que é um conto. Você tinha que ver o vídeo e depois responder. Eu acho que a maioria não conseguiu escrever em cima. Hoje eu vou mostrar, daqui a pouco, como é que você vai fazer. E aí eu quero que todo mundo entregue, tá? Aquilo ali é para vocês fazerem. Ô, professor, eu respondi no caderno, já que eu não consegui responder lá. Ah, entendi. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem responder lá, porque fica mais fácil para eu visualizar, tá bom? O André está Tá bom. dizendo aqui, o Rickson disse que viu o vídeo. O André disse que não, que estava muito ocupado. Então, já que alguns estavam muito ocupados, nós só temos uma solução. Nós vamos ver o vídeo agora, com as explicações para fazer o exercício. Eu vou compartilhar minha tela. E depois, vocês vão fazer sozinhos, vão tentar fazer os exercícios, tá bem? O Natan está dizendo, cadê o link? Mas o link está... Alguém avisa para o Natan, por favor, que o link está ele sempre faz isso.
Mostra aí para ele que está aí bem disponível. Eu estou compartilhando minha tela, tá, turma? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Então a tela está sendo carregada, só um instante. Eu vou colocar o vídeo para rodar. Aí, por favor, mandem um joinha aí se estiverem vendo, tá? Então vamos lá. Aí nós vamos ver o vídeo e depois vamos fazer a atividade. E por que eu estou passando o vídeo de novo? Era para ver antes. Como alguns não viram, eu vou passar o vídeo para depois, porque a ideia é essa, é ver antes e na classe a gente só fazer os exercícios. Então procurem fazer isso antes, tá bom? Vamos lá. Olá pessoal, bom dia. Eu vou explicar então a atividade para vocês das páginas 18 e 19, referente ao vídeo que eu pedi para vocês verem, que foi postado no grupo sobre a mini biografia do criador do Sherlock, que é o Conan Doyle. Então, após você ver o vídeo, você vai fazer os exercícios, ou vai tentar, pelo menos, adiantar um pouco os exercícios das páginas 18 e 19. Vou explicar alguns exercícios. O primeiro, sublinhe o sujeito das orações a seguir. O que é sujeito? O que é predicado? O que é verbo? Para isso você pode buscar no meu canal o vídeo com a explicação sobre as partes da oração, ou termos da oração. Então nós temos algumas explicações lá. Mas é muito simples. Numa frase, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o verbo. Neste caso dessa frase aqui é nasceu. Então, nasceu, apenas nasceu, é o verbo dessa frase aqui. Arthur Conan Doyle nasceu. Então, aqui nós temos o verbo. Então, eu tenho que fazer a pergunta para o verbo para encontrar o sujeito. A pergunta é quem o quê? Quem nasceu em 1859? Resposta: Arthur Conan Doyle. Aqui nós temos o sujeito desta oração. Letra B, C, D e E, você vai fazer a mesma pergunta para o verbo para encontrar o sujeito. Bem? No exercício 2, diz assim: nem sempre o sujeito aparece no início da oração. Aqui calhou dele aparecer no início, mas nem sempre é assim. Está pedindo para copiar as orações do exercício anterior que comprovam isso, essa afirmação. Então a A você já pode tirar, não se aplica. Agora a letra B, C, D, E, encontre as quais o verbo não vem no início da oração e copie aqui. Lembre-se de fazer a pergunta para o verbo para achar o sujeito, perdão. Aí é o sujeito que não vem no início da oração e você vai copiá-las. O exercício 3 diz assim: como ficariam as frases que você escreveu aqui se começassem com o sujeito? Uma vez que você achou frases que não começavam com o sujeito, agora está pedindo para reescrevê-las ou copiá-las novamente, mas dessa vez alterando a posição dos termos dela. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui é você vai passar o sujeito para o início da frase. Você vai reorganizar essa frase ou essas frases no exercício 3, colocando o sujeito no início. A questão 5 vai exigir uma pequena pesquisa sobre quem são essas pessoas: Agatha Christie, Maria José Dupré, Marcos Rey e assim por diante. Uma dica para vocês é procurar
ou pesquisar na internet, uma boa dica é a Wikipédia, tá? O exercício pede assim: pesquise sobre os personagens e escritores a seguir e complete o predicado com informações relacionadas ao verbo em destaque ou a locução verbal. A locução verbal. Em seguida, identifique o sujeito e o predicado. Você pode circulá-los. Então, uma coisa importante aqui é o seguinte: o predicado, que é a informação que vem logo após o verbo, ele tem que estar relacionado. Então, a célebre escritora Agatha Christie foi, e aí você tem que escrever algo que combine, que se relacione com o verbo. E aí você terá o predicado. A mesma coisa nas demais questões, tá? Faça a pesquisa, uma dica é a Wikipédia. E lembrem-se, repetindo, complete o predicado com informações relacionadas ao verbo em destaque ou a locução. Então tem que estar relacionado com essas palavras em destaque, o que você vai completar aqui. Tem que fazer sentido. A questão 6 pede para observar a tabela. Então aqui você tem à esquerda, nós temos sujeitos nessa coluna. E na coluna da direita nós temos predicados. Mas mais ou menos parecido com o que você vai fazer aqui no exercício 5, você tem que relacionar o sujeito com o predicado adequado. Vou dar um exemplo. Aquela história, o sujeito. O predicado que vem logo depois é de arrepiar. É de arrepiar. Então, esse sujeito, ele se adequa com esse predicado. Você vai fazer a mesma coisa, aí você pode ligar, né, os dois e escrever aqui. Então, aqui você vai escrever. Você vai escrever o seguinte. Repare. Deixa eu mostrar para vocês. Criar uma nota aqui e já mostrar. Deixa eu ver se vai dar certo. Então aqui você vai escrever assim: aquela história. Então é isso que você vai colocar aqui no sujeito. E no predicado, olha o que você vai fazer. No predicado, você vai escrever é de arrepiar. Então agora você juntou as informações aqui, tá certo? Então é assim que você vai preencher cada um dos espaços aqui. Espero que tenha ficado claro. E o exercício 7, leia as orações e separe o sujeito do predicado. A ideia aqui é que eles estão assim misturados, né? Por exemplo, eu tenho a frase aqui: um dia eu desbravarei os mares da literatura, que diz um dia, né? Então, quem é o sujeito e quem é o predicado dessa frase? Um dia eu desbravarei os mares da literatura. Então, você vai fazer a pergunta para o verbo. Então, o verbo é desbravarei. Quem desbravará os mares da literatura? Um dia. Eu. Então, o sujeito você achou eu. Então, você vai escrever aqui eu, que você vai ter o sujeito. Não está aparecendo agora aqui, mas é isso. Você entendeu a ideia, né?
E o resto, ou o restante, será o predicado. Agora apareceu. O restante será o predicado, que é um dia desbravarei os mares da literatura. Então, o que você vai fazer? Vai escrever aqui um dia desbravarei os mares da literatura. Então, o que eu fiz? Separei o sujeito desta frase do predicado, que é tudo que vem depois. A mesma coisa você vai fazer na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Tá certo, pessoal? Então, essas atividades para agora. Façam ou tentem pelo menos entender para depois junto nós corrigirmos em sala, tá bom? Até a aula de quinta-feira. Tchau, tchau, turma. Bem, pessoal, vocês conseguiram aí visualizar a aula, compreender um pouquinho? Dúvidas aí? Não, professor, imagina. Tá tudo certo. Ó, ok. Seja bem-vindo, aliás, Natan. Então, pessoal, Obrigado. eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês e agora eu vou colocar no exercício da apostila, né? E só lembrando um detalhe, pessoal. Talvez você se pergunte assim, professor, mas como é que eu encontro o verbo? Porque a ideia é sempre essa. Encontre o verbo, faça a pergunta correta e você achará o sujeito. Como é que eu acho o verbo, professor? Lembre que o verbo é sempre uma palavra que exprime ação e que acontece em determinado tempo. Então, quando eu falo em nadar, andar, passear, né, fugir, todas essas são palavras que exprimem ação. Então, são verbos. Claro, elas acontecem em determinado tempo. Pode ser no passado, no presente ou no futuro. Mas o fato é que é simples você... Só um minutinho só. O fato é que é simples você encontrar um verbo numa frase. Deixa eu só mostrar para vocês, turma. Compartilhar aqui minha tela. Está um pouco devagar, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou mudar aqui. Mostrar para vocês. Vocês já podem abrir aí as apostilas na página 17, 18, tá? Na 17, nós temos um pequeno texto aí do Conan Doyle. Inclusive, eu também enviei para vocês um vídeo com uma biografia dele. Então, só vou ler rapidinho para vocês essa biografia. Vou compartilhar minha tela. E aí vocês podem acompanhar aí na página 17. Então, todos conseguiram ver aí minha tela? Sim. Legal. Então diz assim: Arthur Conan Doyle nasceu em 1859. Será prorrogado até o final do ano. Meu Deus, desculpa, O presidente da gente, Câmara só um disse que não é hora mais de ficar discutindo apenas o valor. Eu acho que está na hora do governo fazer uma proposta. O YouTube às vezes prega uma peça na gente, né? Eu já vou fechar. Nossa, professor, gente, deu só um agora. Me desculpem, viu? É que a máquina está mais devagar do que meu pensamento hoje. Melhorou agora, né? Então, eu vou dividir aqui, a Isa dá risada. Dividir a tela aqui com vocês. É a questão da aula ao vivo, né, gente? Então, o ao vivo é assim, né?
Nem tudo sai mil maravilhas. Então vamos lá. Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 em Edimburgo, na Escócia, e morreu em 1930. Era médico e tornou-se também um historiador de renome. Em 1887, como não conseguia muito sucesso em sua clínica, o médico decidiu tentar a sorte escrevendo um romance policial. Surgiu então o detetive Sherlock Holmes, que por meio da inteligência e do raciocínio consegue esclarecer os crimes mais misteriosos. De 1891 a 1927, Sherlock Holmes apareceu em dezenas de contos. Lembre-se que a gente está aprendendo sobre contos de suspense, né? É o que a gente está aprendendo recentemente. Com isso, transformou-se em um detetive extremamente popular e querido pelo público. Muitos leitores acreditavam na sua existência e escreviam-lhe cartas, pedindo-lhe para solucionar os mais variados casos. Então, essa é a biografia do Conan Doyle, uma breve, né? Agora vocês vão abrir na página 18 e 19 e podem realizar os exercícios que eu coloquei aí e expliquei por meio do vídeo. Se vocês só não vão fazer agora o exercício 5, tá, turma? O exercício 5 não. E aí eu vou dar 5 minutos, tá bom? Tem gente já fazendo? Ótimo. 5 Professor, minutos, mas o que então. acontece se a pessoa já fez? Ótimo, Nathan. Só aguarda que daqui a pouco eu vou pedir para você colocar suas respostas, compartilhar com a gente também o que você fez. Tá ótimo. Uhum. Só aguardar. Quem fez, melhor ainda. É o melhor dos dois mundos, Nathan. Tá? Opa, Só isso aí. aguardar um pouquinho, então. Pessoal, então vamos lá. 5 minutos.
Vamos lá, turma, tempo acabou. Apenas uma breve explicação para vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês do quadro branco, só para deixar um assunto claro para vocês. Então, vocês estão vendo aí o meu quadro, certo? Espero que sim. E aí, prestem atenção nessa explicação. Predicado. Predicado é uma informação que se dá a respeito de alguém. Você já deve ter ouvido falar isso. Tal pessoa tem vários predicados. Ela é assim, ela é amorosa, bondosa, etc, etc. Então, são informações, os predicados, né, as qualidades. E o sujeito é o alguém ou algo a que o predicado se refere. O sujeito é o superstar. O sujeito é o cara, por assim dizer. Vou dar um exemplo prático para você entender. Essa frase, ela está naquele texto que vocês já devem ter lido, que eu inclusive mandei uma leitura dele, né? A narrativa O Pé do Diabo. Muito interessante, aliás. Quem não viu, acho um vídeo no YouTube que eu coloquei a respeito dele. Então diz assim: a irmã jazia morta à mesa. Esse é o final do conto, por assim dizer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma frase, nós queremos encontrar o verbo. O verbo, lembrando, ele é uma palavra que expressa ação. Neste caso, jazia, que quer dizer estava, é o verbo. Jazia. Tá certo? Esse é o verbo. Bom, agora eu quero encontrar o sujeito dessa frase. Eu vou fazer a pergunta: quem ou que jazia morta à mesa? Resposta: a irmã. Então, aqui eu tenho o sujeito. Sujeito, irmã. Repare, então, verbo, jazia. Sujeito, irmã. E o predicado? Lembre-se, o predicado dá uma informação a respeito de alguém. No caso, o sujeito. Então, o predicado dessa frase será toda esta informação aqui. Então, eu terei jazia morta à mesa. Então, tudo isso aqui nada mais é do que o predicado, porque ele se refere ao sujeito. Ficou claro? Então, aqui toda esta frase aqui, ó, essa porção da frase jazia morta à mesa é o predicado. O que não for é o sujeito. Turma, ficou claro aí ou não? Bem claro, professor. Mais claro do que ver a luz do sol, professor. Ficou. Ok. Então, já que vocês fizeram a atividade, falta 3 minutos. Daqui a pouco eu vou interromper a gravação e vou entrar de novo e vocês entram, tá, pessoal? Só para a gente terminar, que senão não vai dar tempo. Então, vamos lá. A questão 1, nós temos
sublinhe o sujeito das orações a seguir. Então, nós temos a B, C, D e E. Alguém gostaria de falar o que sublinhou? Eu. Mari, pode começar. Nasceu, escreveu, surgiu, apareceu e acreditava. Na A, B, C, D, E. Então, para você, esses são os sujeitos, Mari? Ah, não, sujeito. Ah, eu coloquei... Não, professor, e eu Não está enrolei. errado o que você disse, mas você falou do verbo. Não, Você sim, eu citou entendi. verbos. Vamos... Tá, eu vou marcar aqui. Que eu Tá, tinha... legal. Vamos então Eu começar com a entendi Isa a agora. explicação, entendi o conceito. Não, mas- beleza, beleza. Você já fala então, Mari. Ótimo. Se você entendeu, para mim, perfeito. Isa, pode falar. Na B, eu coloquei um médico. Excelente. Nascer. Eu coloquei Sherlock Holmes. Nascer, você pode colocar o detetive Sherlock Holmes. Porque se você fizer a pergunta quem surgiu ou o que surgiu, Nossa, quem? O detetive Sherlock Holmes. Todo isso é um sujeito. Não é uma palavra só, às vezes. Pode ser mais de uma, entendeu? Isa. Eu tinha saído por causa da minha internet. Ai, Aham. não tava no Wi-Fi. Ah, tá. E a D? Aí eu coloquei Sherlock Holmes. Correto. E a E? Muitos leitores. Correto, excelente. Anotaram aí, alunos? Sim, professor. Eu vou interromper um pouquinho aqui para a gente entrar de novo, tá?